Meu filho vai se casar. E vou te confessar uma coisa. Quando recebi a notícia, o que senti não foi só alegria. Tive uma sensação esquisita. Percebi que não se tratava de ninho vazio, daquele vazio silencioso que os pais sentem quando os filhos saem de casa. O que eu senti foi muito maior, e ele afeta todo mundo, inclusive você mesmo, que não tem filhos. Por isso, esse vídeo não é exatamente sobre o casamento do meu filho. Ele é porta de entrada para falarmos sobre o tempo. Quanto tempo de verdade a gente passa com as pessoas que mais ama ao longo da vida? E a gente está entregando esses anos preciosos para as pessoas certas? Agora você já sabe, meu filho vai se casar. E eu acho que passei pouco tempo com ele. E descobri que muita gente carrega esse mesmo sentimento. Por isso, vou te fazer uma pergunta bem direta. Se você tem filhos ou se você é filho, já parou para pensar que a convivência diária entre vocês tem prazo de validade? Durante anos, um filho está ali todo santo dia. Acorda na mesma casa, deixa o copo jogado na pia, pede carona, reclama do almoço, se tranca no quarto e depois volta com fome. Como isso se repete durante anos, a gente acaba confundindo rotina com permanência. Só que a infância termina em silêncio, bem debaixo do nosso nariz. Primeiro o filho passa mais tempo na escola, depois com os amigos, aí vem a faculdade, o trabalho, os relacionamentos, até que ele muda de casa. E aquilo que antes era convivência diária, de repente vira uma visita de domingo. E isso aparece nos dados. Segundo os dados mais recentes do American Time Use Survey, o ATUS, divulgados em 2025, adultos que vivem com filhos pequenos até 6 anos passam em média 2 horas e meia por dia em cuidados diretos, atividades como alimentar, brincar, dar banho ou ajudar nas rotinas básicas. Esse número despenca quando os filhos crescem. Na faixa dos 6 a 17 anos, o tempo médio cai para cerca de 50 minutos diários. De 2 horas e meia para 50 minutos. É uma redução enorme. A pesquisa também mostra diferenças nos gêneros. Mães dedicam, em média, mais tempo que os pais, mas ambos seguem a mesma curva de redução. Em outras palavras, a infância concentra a maior parte da convivência interna, e conforme os filhos ganham autonomia, o tempo de cuidado direto diminui de forma abrupta, transformando a relação em encontros mais pontuais e menos cotidianos. E veja só, o amor continua, a estrutura do dia é que muda. Sabe quando você mora perto de uma linha de trem? Todo dia o trem passa, todo dia você ouve o barulho. Você nem repara mais. Até que um dia a rota muda, o silêncio toma conta e só aí você percebe o quanto aquele som fazia parte de sua vida. Olhando para o meu filho agora, prestes a casar, eu percebo com total clareza. Aquela fase de convivência diária ficou no passado. E esse mesmo padrão aparece com quase todo mundo que a gente ama. Se nosso afeto deixa de decidir onde o nosso tempo vai parar, quem é que manda no nosso relógio? Para entender isso, tente imaginar uma pessoa comum, vamos chamá-lo de Hugo. O Hugo ama os pais, ama os filhos, tem amigos de infância e uma parceira ao lado. Mas se a gente for olhar o relógio, com quem o Hugo passa a maior parte do seu dia útil? Com os colegas do trabalho. A vida moderna distribui o nosso tempo pela logística e muitas vezes entrega os nossos melhores anos para quem cabe na agenda, para quem exige urgência, para quem aparece no calendário, mesmo quando essas pessoas ocupam menos espaço no nosso coração. Segundo o American Time Use Survey, o tempo de convivência muda radicalmente ao longo da vida. Na juventude é com pais, irmãos e amigos. Na vida adulta, com parceiros, filhos e colegas de trabalho. Com os amigos, o afastamento acontece em câmera lenta. Na adolescência, a gente se encontrava sem nem avisar. Na vida adulta, a amizade vira refém da agenda. Com os pais, o processo é ainda mais silencioso. Na infância, eles são o nosso cenário, o nosso chão. Depois viram visita. E logo depois viram só uma ligação rápida de 3 minutos entre uma reunião e outra. É a rotina que vai sequestrando a nossa presença bem devagarinho. Quando a gente deixa de escolher conscientemente onde vai investir os próprios minutos, a rotina escolhe por nós. E a rotina funciona sem sentimentos. É por isso que o casamento ganha um peso completamente diferente
quando a gente entende essa lógica. E lá vem o casamento do meu filho de novo, porque casamento tem tudo a ver com o tempo, já que casar é escolher deliberadamente quem vai dividir com você os dias mais comuns e sem graças da semana. Quem vai estar ali na hora de pagar o boleto, de ir ao mercado, de dividir o silêncio da sala, de segurar a sua mão na consulta médica ou de resolver uma goteira no domingo chuvoso. A gente costuma escolher um parceiro imaginando os grandes momentos, mas o casamento se constrói nos dias comuns. Casamento é uma espécie de juros compostos de presença. São pequenos depósitos diários, um café passado, uma conversa na cozinha, um favor simples, uma dose extra de paciência, uma noite difícil que vocês atravessaram juntos. Isolado, cada momento desses parece insignificante, mas depois de algumas décadas isso se transforma em um patrimônio emocional indestrutível. Por isso, vendo meu filho dar esse passo, eu fico pensando na pessoa que ele escolheu para repetir a vida. A mulher que vai estar ao lado dele quando os amigos estiverem ocupados, quando os filhos deles crescerem e, eventualmente, quando eu mesma já não estiver por aqui. Então, quando um filho se casa, a gente assiste ao início de uma nova família, torce para que tudo dê certo e testemunha uma decisão crucial de tempo. Talvez isso explique aquela sensação esquisita que eu senti lá no início. Era a consciência nua e crua de que o relógio da vida muda o ponteiro em silêncio quando uma fase termina. Amar alguém também é reservar presença para essa pessoa enquanto ainda existe tempo. E agora eu quero te devolver as perguntas que abriram a nossa conversa de hoje. Quanto tempo você tem passado de verdade com quem importa? E esse tempo está indo para quem você escolheu ou apenas para quem sobrou na agenda? Escreva aqui nos comentários. E se você gostou dessa reflexão, aproveite para se inscrever no canal. A sua inscrição é o grande combustível para o Pura Teoria. E eu vou deixar na tela uma recomendação de vídeo sobre viagem no tempo. Acho que hoje eu faria essa viagem só para pegar meu filho de novo no colo. Mas clique no vídeo que eu te espero lá. Eu sou Cíntia Neves, do Pura Teoria. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau!